Respostas para o estudo de A Sentinela Artigo. O livro de Jó pode nos ajudar quando sofremos. Perguntas 1 e 2. Por que vale a pena ler o livro de Jó? Resposta sugerida: vale a pena porque, embora tenha sido escrito por Moisés há cerca de 3.500 anos, ele trata de um assunto universal. A santificação do nome de Jeová. E porque Deus permite o sofrimento, o livro destaca as qualidades de Jeová, menos amor, sabedoria, justiça e poder, e chama Deus de Todo-Poderoso 31 vezes, mais do que qualquer outro livro bíblico. Pergunta 3. O que mais podemos aprender com o livro de Jó? Resposta sugerida: o livro nos dá uma visão privilegiada, ou seja, o ponto de vista de Jeová sobre as dificuldades. Vamos aprender como a história de Jó ajudou os israelitas no passado, como nos ajuda hoje a perseverar e como podemos usar esse livro para consolar e ajudar outras pessoas. Pergunta 4. Como Jó mostrou que era bem diferente dos israelitas no Egito? Resposta sugerida: enquanto os israelitas no Egito haviam se voltado para deuses falsos, Jó, que vivia em Uz, manteve-se fiel a Jeová. Ele era um homem rico, influente e o maior de todos os orientais, mas usava sua vida para adorar a Deus, a ponto de Jeová dizer que não havia ninguém igual a ele na terra. Pergunta 5. Por que Jeová permitiu que Jó sofresse? Jó capítulo 1, versículos 20 a 22. Capítulo 2, versículos 9 e 10. Resposta sugerida: Jeová permitiu o sofrimento para responder a um desafio de Satanás, que afirmou que Jó só servia a Deus por interesse. Foi um teste de integridade. Mesmo perdendo os filhos, a riqueza e a saúde, Jó provou que Satanás era mentiroso. No fim, Jeová recompensou Jó devolvendo-lhe a saúde, dando-lhe o dobro de riquezas, mais 10 filhos e uma vida longa de 140 anos. Pergunta 6. Como a história de Jó pode ter ajudado os israelitas? Resposta sugerida: os israelitas sofreram muito como escravos no Egito e durante os 40 anos no deserto. A história de Jó os ajudaria a entender que o verdadeiro causador do sofrimento é Satanás, não Deus. Também lhes ensinaria que Jeová recompensa quem se mantém fiel, dando-lhes força para suportar as dificuldades. Perguntas 7 e 8. Como o livro de Jó pode ajudar os que estão sofrendo? Dê um exemplo. Resposta sugerida: o livro esclarece que o tempo e o imprevisto atingem a todos, e que sofrer não significa que estamos sendo punidos por Deus. O parágrafo cita o exemplo de Razel, que sofreu abusos e culpava a Deus. Ao entender pelo livro de Jó que Deus não era o culpado e que Satanás é o inimigo, ela recuperou sua fé e alegria. Saber a verdade sobre a causa do sofrimento nos liberta. Pergunta 9. Como você descreveria o sofrimento de Jó? Tiago, capítulo 5, versículo 11, resposta sugerida: foi um sofrimento extremo e humilhante. Ele tinha furúnculos dolorosos da cabeça aos pés. Sua pele escureceu e caía, e ele sentia dores constantes. Ele estava sozinho, sentado em cinzas, raspando as feridas. Mesmo nessa situação física e emocional terrível, Tiago capítulo 5, versículo 11 destaca que Jó perseverou. Pergunta 10. O que mostra que Jó se sentia à vontade para falar com Jeová sobre seus sentimentos? Resposta sugerida: Jó tinha uma amizade tão íntima com Deus que se sentia livre para desabafar. Ele expressou suas frustrações e até, em certos momentos, achou que era mais justo que Deus, pedindo explicações conforme lemos em Jó capítulo 31, versículo 35. Embora estivesse errado em alguns pensamentos, sua atitude mostrava que ele confiava que Jeová o ouviria. Pergunta 11. Como Jeová respondeu a Jó? Resposta sugerida: Jeová respondeu como um pai amoroso. Ele não explicou todos os detalhes do porquê do sofrimento, nem condenou Jó por seu desabafo. Em vez disso, Jeová fez perguntas que ajudaram Jó a raciocinar, ensinando-o a ser humilde e a corrigir seu ponto de vista. Isso consolou Jó e fortaleceu sua fé. Pergunta 12. Como a história de Jó pode ter ajudado os israelitas? Resposta sugerida: o exemplo de Jó pode ter ajudado homens como Moisés. Ao contrário dos israelitas que murmuravam contra Jeová, Moisés falava com Jeová sobre seus sentimentos. Assim como Jó também ensinou sobre aceitar disciplina. Quando Moisés foi disciplinado e não pôde entrar na terra prometida, ele aceitou com humildade. Talvez lembrando-se de como Jó também foi corrigido e abençoado. Pergunta 13. Como a história de Jó pode nos ajudar a perseverar? Hebreus capítulo 10, versículo 36, resposta sugerida:
Hoje enfrentamos doenças, luto e problemas familiares. A história de Jó nos ensina que podemos desabafar com Jeová em oração sem medo de sermos julgados por sentimentos confusos. Ele nos dará força e sabedoria. Também aprendemos a aceitar conselhos e disciplina da organização ou de anciãos com humildade, sabendo que isso resulta em bênçãos. Pergunta 14. Na pregação, como podemos explicar por que sofremos? Resposta sugerida. Geralmente, usamos o relato do Éden, em Gênesis, para explicar o pecado de Adão e a questão da soberania, mostrando que Deus está dando tempo para provar que Satanás é mentiroso e que em breve o sofrimento acabará. Essa é a explicação base padrão. Pergunta 15. Como podemos usar o livro de Jó para ajudar uma pessoa a entender por que sofremos? Resposta sugerida. Podemos usar uma abordagem diferente, mostrar que até um servo leal como Jó sofreu e teve dúvidas. Explicamos que o sofrimento dele foi causado por Satanás para testar sua lealdade, e não por Deus. Deus apenas permitiu para provar a integridade humana. Ao final, Deus recompensou Jó. Isso prova que Deus não é cruel e que há um propósito maior. Pergunta 16. Conte um exemplo que mostra que o livro de Jó pode ajudar aqueles que estão sofrendo. Resposta sugerida. O parágrafo conta a experiência de Mario no ano de 2021. Ele estava prestes a cometer suicídio quando recebeu uma ligação de uma irmã. Ela usou o livro de Jó para explicar o sofrimento. Mário leu o livro inteiro, entendeu que Deus se importa com ele, aceitou um estudo bíblico e encontrou verdadeira esperança. Pergunta 17. Por que você fica feliz por Jeová ter incluído o livro de Jó na Bíblia? Jó capítulo 34, versículo 12, resposta sugerida. Porque esse livro é uma prova escrita de que Deus não faz o que é mal. Ele nos dá as ferramentas para entender o sofrimento, perseverar com integridade e consolar outros que estão passando por dificuldades, garantindo que Jeová nos ama e nos recompensará. Recapitulação como o RSP, o NDRA. Primeira pergunta de recapitulação. Como somos beneficiados por entender por que Deus permitiu que Jó sofresse? Resposta sugerida. Saber o motivo real nos protege de culpar a Deus pelas nossas tragédias. Entendemos que o verdadeiro causador do sofrimento é Satanás e que Deus permite isso temporariamente para responder a questões importantes sobre a sua soberania e a nossa integridade. Isso nos dá paz mental e nos motiva a continuar fiéis para provar que Satanás é mentiroso. Segunda pergunta de recapitulação. Como a história de Jó pode nos ajudar a perseverar? Resposta sugerida. Ela nos ensina que podemos ser sinceros com Jeová quando a dor for muito grande. Podemos desabafar com Ele em oração sem medo de sermos condenados, sabendo que Ele entende nossas emoções. Além disso, aprendemos que Jeová nos dará a força e a sabedoria necessárias para aguentar e que aceitar a disciplina dele com humildade sempre resulta em bênçãos. Terceira pergunta de recapitulação. Como podemos usar o livro de Jó para ajudar outros? Resposta sugerida. Podemos usar esse livro na pregação para consolar quem acha que Deus é injusto. Explicamos que até o melhor homem daquela época, Jó, sofreu ataques de Satanás, não de Deus. Mostrar o final da história de Jó, menos como ele foi recompensado e recuperado menos, ajuda as pessoas a verem que Jeová é carinhoso e que o sofrimento atual terá um fim maravilhoso.